Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sampaio, para aqueles que não me conhecem, e para os meus alunos vamos de posse da nossa apostila, dar continuidade aí. Hoje nós vamos tratar sobre alguns assuntos importantes aí, muito importantes: atracar e desatracar. Nós vamos tratar sobre fundeio, nós vamos falar sobre tipo de ferro, de âncora, nós vamos falar os tipos de cabo de amarração da embarcação. E para começar, todo marinheiro, antes de sair de casa, já teria que ter feito uma consulta aos sites de meteorologia, tá? Então nós temos que saber a previsão meteorológica. O marinheiro é um conhecedor do tempo. Então nós temos que saber quais são as condições do mar quando nós vamos nos fazer ao mar, tá? Quando nós formos viajar. Então vamos lá. A forma de atracar e desatracar requer esses conhecimentos prévios. É fundamental que realmente nós conheçamos a área de navegação onde nós vamos atuar e fazer alguns preparativos para que isso aconteça. Primeiro, atracar, isso pode cair na prova também, tá? Atracar é encostar o seu navio, a sua lancha, a sua embarcação em um cais, atracar em um cais, observando sempre a direção do vento e intensidade e da corrente de maré, tá? Ou também atracar em outra embarcação, tá? Nós podemos atracar num cais ou em uma outra embarcação. Então, requer assim uns cuidados particulares. Quais? Primeiro, defender a sua embarcação. Você tem que saber se a sua embarcação é dotada de defensas suficientes para que, colocadas no bordo de atracação, possa ser defendida quando a sua embarcação for encostar no cais, tá bom? Então, primeira coisa, né? Fazer um planejamento, um briefing, tá? O marinheiro ele visualiza, ele faz a perspectiva do movimento da sua embarcação no mar ou numa manobra de atracação. Então ele passa um filme, como um filme na cabeça dele, ele faz a projeção dessa aproximação. Quando o marinheiro ele vai atracar a sua embarcação no cais, ele já viu esse filme antes, isso já passou na mente dele, ele já fez todas as compensações do abatimento, da corrente, do vento sobre a embarcação dele. Tá? Então nós vamos agora partir para algumas definições, uns conceitos importantes e que também são exigidos lá na prova da Marinha do Brasil. Tá? Primeiro vamos falar sobre o abatimento. O que é o abatimento? Nada mais é do que a resultante do efeito da corrente e do vento sobre o casco da embarcação. Todo o casco da embarcação é uma área vélica e sobre a influência climática, né, tanto do vento ou da corrente. E o tempo todo essa embarcação está em movimento, mesmo que o hélice não esteja atuando, não esteja acionado. Então o marinheiro ele tem que compensar isso o tempo todo, saber o quanto de abatimento a embarcação dele está sofrendo, para exatamente fazer a manobra mais adequada e dar um regime de máquina para poder compensar e fazer com que essa embarcação chegue até a posição desejada por ele, ok? Então nós temos que conhecer esse regime do vento e saber também por que bordo nós vamos atracar a nossa embarcação. Qual o melhor bordo? Qual o bordo que menos vai causar avaria à embarcação? Bem, os manuais recomendo que toda atracação seja feita a sota-vento. Mas o que é isso? O que é sota-vento? Sota-vento é o lugar por onde o vento sai. Se eu tenho uma referência, né? Por exemplo, eu tenho esse livro aqui. Vamos supor que esse livro seja o nosso cais. Tá? Então, se eu tenho um vento entrando por esse bordo, aqui é o lugar por onde o vento entra e aqui é o lugar por onde o vento sai. O lugar por onde o vento entra chama-se barla-vento e o lugar por onde o vento sai chama-se sota-vento. Para que isso? Então, quando eu venho atracar a sota-vento, ou seja, contra o vento, se por um acaso eu parar com o regime de máquina, a embarcação não vai ser jogada contra o cais, a embarcação vai ser afastada do cais. Ok? Os manuais recomendam que a aproximação do cais seja feita com um regime de máquina suficiente para vencer a corrente, né, e também o vento, né, a força do vento e a corrente, compensar o suficiente para que essa embarcação chegue de forma suave,
gradativo, um regime de máquina gradativo, a 45 graus em relação ao cais, aproximar primeiro a proa dessa embarcação ao cais e depois lançar a espia da frente, né, pode ser uma bossa, se a embarcação for pequena, e depois lançar a espia de ré. Né. Chegando com a embarcação aqui nessa posição, a 45 graus, lançar a espia de vante e virar todo o leme, como nós temos com uma corrente de proa, né, de virar todo o leme para bombordo e dar a máquina avante, que a popa vai encostar no cais. A popa vai se encostar no cais. Aí é só passar o cabo pela popa. Okay? Então nós temos que conhecer realmente o regime dos ventos e da corrente no local da atracação. Tá? E existem algumas espias que nós temos que ter conhecimento, né? Que são os cabos de amarração. As espias, elas têm nome e funções. Tá? Então nós chamamos de espias, são os cabos acima de 2 polegadas que são utilizados para fazer a amarração de grandes embarcações de grande porte, tipo navio. As bossas são cabos menores utilizados para fazer a amarração de embarcações de médio e pequeno porte. Tá? Essas espias têm nome, tá bom? Então vamos lá denominá-las e dizer a função de cada uma. Então nós temos o lançante de proa, aqui nós temos a nossa embarcação, nós temos um lançante que é uma bossa que vai na proa e diz para avante. E nós temos aqui um lançante de popa, que é uma bossa que sai da popa e diz para ré. Qual é a função desses lançantes de proa e lançante de popa? Não deixar que a embarcação corra a ré e avante, né? A função do lançante de proa, não deixar que a embarcação caia a ré. A função do lançante de popa, não deixar que a embarcação caia avante. Depois nós temos mais dois cabos, que são os springs. Esses cabos, e não cordas, jamais o nosso marinheiro vão chamar isso de corda, é sempre cabo. Tá? Esses cabos que saem da proa e diz para ré, e que saem da popa e diz para avante, são os springs. Qual é a função desses springs? A função do spring de proa é não deixar que essa embarcação caia avante. A função do spring de popa é não deixar que essa embarcação caia a ré. Ou seja, são funções invertidas dos lançantes de proa e popa. E depois nós temos um outro cabo, né, que é um cabo de través. Nós temos esse cabo de través, nós podemos ter mais de um cabo de través, dependendo da envergadura da nossa embarcação. Tá? Esse cabo de través, a função dele é não deixar que essa embarcação se afaste do cais. Tá, okay? Mas ele é muito perigoso. Eu não recomendo a utilização desse cabo. Por quê? Porque já que ele fica no través, quando a embarcação atraca no estofo da maré, o que vai acontecer aproximadamente 6 horas depois? Essa embarcação, a maré vai descer, a maré vai vazar, e se não tiver um cabo solecado, ou seja, um cabo sobrando, a embarcação vai ficar trancada, estrangulada, vai ficar enforcada e forçando esse cais para baixo. Se é uma embarcação muito pesada, vai destruir o cais. Tá? Então essas são as nossas espias. Okay? Já falamos aí do regime do vento, né? Da direção do vento. Nós temos várias maneiras de atracar. Não temos assim uma regra fixa para as atracações e desatracações. Tá? Cada atracação é diferente da outra, até em função por causa do dinamismo das condições meteorológicas no momento da atracação. Mas a gente tenta passar o que convencionalmente pode acontecer, tá bom? Mas cada caso é um caso, tá ok? Então, se eu tenho um caso, é a corrente de proa, tá? Se eu estou recebendo uma corrente e um vento de proa, a aproximação desse cais deve ser feita paralela ao cais, tá? Então, eu venho com essa embarcação paralela ao cais, né, que eu estou com uma corrente de proa muito forte, corrente e vento, eu venho paralelo ao cais e só a manobra do leme já vai fazer com que essa embarcação vá se aproximando ao cais. Então, eu já venho se aproximando com uma pequena inclinação, muito mais para paralelo do que uma inclinação para 45. Chego primeiro com a proa e logo depois eu guino para bombordo
a embarcação fique paralela ao cais. Enquanto isso, já foi lançado o nosso lançante de proa e depois magnada para bombordo, a popa se encosta ao cais e pode amarrar o lançante de popa, a nossa embarcação está atracada. E se eu tiver com um vento e corrente a solta-vento, tá? Literalmente a solta-vento do cais, o que eu vou fazer? A aproximação do cais sempre a 45 graus, não maior do que isso, porque essa região, eu vou aumentar essa região e pode ocasionar eu posso virar, essa embarcação pode virar e realmente a gente pode perder essa embarcação devido à ação do vento e da corrente. Então 45 é o ideal, eu estou com vento a solta-vento, eu não inclino demais, até para que quando essa embarcação vier encostar o cais, não vier com tanta força assim, né? Então eu dou uma pequena inclinação, uns 45 graus, estou a solta-vento, jogo esse lançante de proa, aproximei a 45, um regime de máquina sereno, suave, tranquilo, tá bom? É um momento em que realmente o marinheiro ele é avaliado, tá? Tantas pessoas que estão vendo, observando como é que esse marinheiro vai atracar essa embarcação. Então esse momento é um momento que realmente vai dizer quem é esse marinheiro, é o momento da atracação. Tá? Então lança, faz o lançante, eu estou com vento corrente solta, né? Então eu chegando por aqui, eu já posso fazer o quê? Eu já posso guinar para o lado contrário e acelerar aqui, guinado todo para o bombordo também, que eu vou jogar a popa vai ser jogada contra o cais, vai se aproximar do cais, eu joguei o lançante de popa, a embarcação está na mão. Então, a aproximação é o suficiente para que os cabos sejam lançados para o cais, para que alguém pegue esse cais e o barco está na mão. Tá? Nós temos duas maneiras de se aproximar desse cais. A gente pode chegar em paralelo ou a gente pode chegar em dois tempos, tá bom? Tem uma aproximação em paralelo, ela é mais apropriada para a corrente de proa. E a aproximação em dois tempos é aproximada quando eu estou a solta-vento. Okay? Então, essa preparação para a atracação ela é fundamental. Tá? Não podemos esquecer das espias, nós temos que saber a direção do vento e corrente, saber se a maré está vazando ou está enchendo. Isso tudo vai influenciar a nossa atracação. Aí na apostila de vocês, para quem já baixou aí do nosso site, ou que já recebeu, a apostila existe aí na página 21 aproximadamente, diversas recomendações aí, algumas dicas importantes para a nossa atracação. Né? Recomendar demandar o local da atracação com pouco segmento, né? O melhor momento para atracar no caso é no estofo da maré, a corrente da proa diminui o segmento do navio, né? A corrente vindo de proa, muitas vezes tende a encostar no cais, neste caso a aproximação não deve ser com muito ângulo, enfim, tem vários aqui, né? Como conjugar, fazer o conjugado, né? A gente fala sobre os cabos de amarração. Pois bem, então nós falamos aí da atracação, né? Que é o ato do efeito de se aproximar ao cais ou uma outra embarcação e tendo conhecimento das nossas espias, né? Das nossas bossas e da função de cada uma e fazer isso da melhor maneira possível, como diz aí, como recomenda o nosso manual. E vamos tratar também, conversar um pouco sobre a questão do fundeio, que também é fundamental nós sabermos fundear. Mas para que nós possamos fundear, nós temos que saber conhecer os tipos de âncoras. As âncoras são aqueles materiais, uma espécie de uma unha que, lançada ao mar, e a uma certa distância e ângulo da proa da embarcação, ela vai unhar no fundo do mar e vai deixar a embarcação travada. Pois bem, né? Dentro dos tipos de âncoras que nós conhecemos, nós temos aí as mais antigas assim, e as mais tradicionais. Uma bem antiga mesmo é a tipo almirantado, que a gente utiliza até como modelo, como um ferro convencional para dizer as partes desse ferro. Né? Quais são as partes que nós temos desse ferro? Nós temos o anete, a haste, nós temos a pata, nós temos a unha, né? A cruz, o cepo, né? Cada ferro com a sua particularidade, mas as partes fundamentais do ferro são esses que nós falamos aqui. Né? Então, dos tipos de âncoras que nós temos aí a âncora Danfor, que ela é a âncora que mais bem fornecida e dotada nas embarcações de hoje de esporte GP. Porém, essa âncora Danfor, ela precisa de mais ou menos 5 vezes mais de comprimento, né? 5 vezes a profundidade local de comprimento do cabo, para que ela seja presa ao fundo.
né? Então, antes disso, a gente tem que falar então sobre a questão da tensa. O que é tensa? Tensa é a qualidade do fundo. Então, você pode cair na prova também, tá, gente? A tensa é a qualidade do fundo. Quais são as qualidades do fundo que nós temos lá? Nós temos fundo de lama, de barro, de areia, de cascalho e de pedra, tá? Para essas tensas, nós temos aí algumas âncoras e outras elas unham bem e outras elas não unham muito bem, tá bem? Essa do tipo arado, do tipo danfo, ela fundeia bem em areia, lama ou cascalho, tá? A do tipo danfo. A do tipo bruce, ela faz aí um bom fundeio também numa areia, tá bom? Numa lama, né? E a bruce é a queridinha da rapaziada aqui da marinhada aqui de Florianópolis, né? Então a bruce, ela só precisa de ter três vezes a quantidade de cabo, 3 vezes a profundidade local, né? Se eu tenho 2 metros de profundidade, eu lanço aí de 3 vezes a profundidade, acima de 3 vezes a profundidade local, a âncora bruce está agarrando perfeitamente bem, tá? Diz que ela é muito boa também para pedra, tá bom? Mas que tem uma certa dificuldade depois de ser arrancada dessa pedra, porque ela unha muito bem, tá? E nós temos aí a âncora tipo arado, né? Tipo arado. Também ela agarra muito bem, pouco utilizada nas embarcações, ok? Mas ela agarra muito bem também com a mudança de direção do vento e correnteza, ela não se solta com tanta facilidade assim. Então quem vai fundear tem que ter muito cuidado assim com a mudança de direção do vento, né? E a garateia, que é feita para e pedras, né? Essa realmente é feita para as pedras, a garateia. Se tem um local que é só pedra, tem uma garateia de sobressalente exatamente para poder o fundeio nessas pedras, tá ok? Então, falando ainda de fundear ou ancorar, nós temos algumas terminologias interessantes que isso cai na prova, tá bom? O fundeador é um local apropriado para o fundeio. Geralmente essas embarcações utilizam esse local como prática de fundeio, até devido às características do fundo, do local, né? E as pessoas até divulgaram umas para as outras que aquele local é um bom local para fundeio. Nós temos aí também tensa, já falamos sobre tensa, ok? Suspender significa levantar o ferro e sair, e ir embora. Isso é suspender. O que é suspender? Suspender é levantar o ferro, sair e ir embora, né? O ferro está ali, está agarrado ao fundo, suspendeu, saiu, levantou, foi embora, tá? Então essa terminologia chama-se suspender, tá? O que é amarra? Amarra é toda a quantidade de cabo ou corrente que nós temos em nossa embarcação para poder fazer o fundeio. E nós temos aí também o filame. O que é o filame? O filame nada mais é do que a quantidade necessária para fazer aquele fundeio, ok? Então, com relação à regra de fundeio, quais são as regras do fundeio? Quando nós temos tempo bom, tá? Tempo legal, bacana, então a gente faz assim, a gente joga 3 vezes, tá? A profundidade local de cabo na água, tá? Ou de corrente, tá ok? Quais são os procedimentos? A gente vai aproar a nossa embarcação ao vento, saber a direção do vento, corrente, nós vamos aproar, chegar com um pequeno segmento de máquinas, parar essa embarcação, parou a embarcação, vai despejando aquela quantidade de amarra, né, de corrente, que nós já sabemos a profundidade local, já olhamos a sonda, já sabemos que a profundidade é X e o tempo está bom, nós vamos descarregar 3 vezes X, ou seja, acima de 3 vezes X, não é isso? Então parou, lança o ferro e já dá um segmento a ré, larga o ferro, dá um segmento a ré e vai despejando aquela quantidade de ferro. Então, para que é isso? Para fazer esse ângulo, né, de 3 vezes mais, tá bom? A gente já dá para ver aqui que é um triângulo retângulo, né? E que esse cabo que nós lançamos, essa corrente que nós lançamos na nossa embarcação, é a nossa hipotenusa. A hipotenusa vai ser sempre maior do que os catetos, do que esses lados do triângulo. Então, nós vamos lançar sempre 3 vezes mais. E se o tempo estiver ruim, com um vento um pouco mais forte, então a regra é lançar de 5 a 7 vezes mais a profundidade local. Então, ok? Tranquilo? Então, o que nós devemos saber para realizar um bom fundeio é conhecer o local, né? Saber a tensa, nós temos que saber a quantidade de vento, de corrente, a direção, ok? E procurar saber se o tempo está bom, se o tempo está ruim,
Folha esse fundeio, fundiu, ok, beleza, para saber se esse ferro ele está agarrando ou não. O que é garrar? Garrar significa se soltar. É diferente, tá? Essa terminologia da Marinha para o meio náutico é diferente do que o meio civil fosse assim, identificar. Né? Por exemplo, se eu falo aqui fora que o meu ferro agarrou, as pessoas vão falar, ficou preso ao fundo. Não, na Marinha, agarrar significa que o ferro está soltando. Então, para que o nosso ferro não garre, então nós temos que seguir essas regras do fundeio. Então, quando o ferro está unhado, aí sim o barco está devidamente fundeado. Mas como é que eu vou saber se o meu ferro está agarrando ou não? Para saber se o ferro está agarrando ou não, a gente olha para o nosso través e busca uma referência interna, um ponto de referencial interno. Se esse ponto de referencial interno manter-se na mesma posição, o nosso ferro unhou, ok? E nós realizamos assim um bom fundeio. Tá ok? Então, marinheirada, tranquilo? Então, vamos ficar por aqui, ok? Na próxima etapa, nós vamos falar um pouco sobre estabilidade, tá bom? Da nossa embarcação, comentar um pouco de temas e de conceitos, de definições que caem na nossa prova, lá na Capitania dos Portos, ok? E qualquer dúvida, me procure lá no site, mande uma mensagem, que nós estaremos prontos aí para responder. Até a próxima, que nós trataremos sobre estabilidade. Um abraço.